Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olá professora Cristina, como vai? Nós vamos apresentar sobre eventos culturais. Pelo mundo nós escolhemos a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. Nosso grupo é composto pelo Cássio Rodrigo de Souza Teles, Milton Joaquim dos Santos, eu, Pedro Abimiahira e Vinícius Antônio Silva. Então, a proposta é, vamos tentar responder essas perguntas nessa apresentação. O que é esse evento? O que é o evento FLIP? Como é a cultura do lugar e como ambos se relacionam? Ou seja, Paraty e a FLIP. Quais são as estruturas e equipamentos utilizados durante a realização do evento? O lugar e a cultura são valorizados? E em que o turismo contribui ou não para isso? Bom, Paraty. Paraty é uma cidade conhecida, uma cidade histórica, que é um monumento nacional e hoje, desde o ano passado, Patrimônio Mundial Misto do Brasil, assim declarado pela Unesco. Fez parte do Caminho do Ouro, né? Então nós temos as saídas do ouro aí, a rota do ouro, né? Do Brasil Colônia, Brasil Império. E depois, nos anos 80, um outro mercado, além do ouro e do café, né? Também fez parte aí como porto de exportação do café, veio uma nova atividade que foi e é o turismo, né? Dentro de 65 ilhas e mais de 300 praias que Paraty tem, né? Hoje Paraty tem uma população, uma estimativa do IBGE, de 43.680 habitantes. E esse é o ponto que lá na frente nós vamos tratar. Né? E aí, então, o que veio em 2003, se ele era caminho do ouro, né? A porta de saída do áudio mineral para o estrangeiro, e aí veio a FLIP, idealizado por uma editora inglesa, Liz Calder, né? Da Bloomsbury, mora no Brasil, agenciou diversos autores brasileiros, entre eles, por exemplo, lembro-me do Chico Buarque, né? E como modelo ela de um festival literário de Hay-on-Wye no Reino Unido, assim ela idealizou a FLIP, né? E vejamos que ela comenta que na sua entrevista ela é inglesa para a BBC, ainda que seja BBC Brasil, mas para a BBC, né? Que ela não esperava essa repercussão, né? Em 2003. E aí, passados 10 anos da época dessa publicação aqui, que foi em maio de 2012, a décima edição do festival, e ela viu que teve sucesso, tratou, né, a festa literária, que não é uma feira de livros, né, é uma festa literária em que envolve cultura, artes, né, mas nessa entrevista, por curiosidade, né, ao final nós temos a referência, nós tivemos o interesse em ler essa entrevista. Não se falou nada sobre cultura caiçara, sobre cultura quilombola, sobre cultura local. A FLIP utiliza os seguintes equipamentos: espaços públicos, né? Então ela tem um vínculo, o apoio da Prefeitura de Paraty, óbvio, naturalmente sem o apoio da Prefeitura não teria, esse evento não aconteceria, né? Em que ela propõe a vivência democrática e a integração entre artes e cultura, a valorização dos espaços públicos e da vida comunitária. A questão da palavra já desgastada, a palavra legado, né? Então, se nós traduzirmos essa palavra um tanto desgastada, ano após ano, do legado, né? Ano após ano, esses espaços são redimensionados pela memória e pelo afeto público, que enxerga um caráter identitário, mesmo nas estruturas temporárias, como auditórios, por exemplo, né, junto ao rio Perequiaçu, né, um rio que deságua na Baía de Paraty. Diz que contribui com a integração do tecido social da comunidade e diz que é tida como um espaço permanente e que atravessou ao longo dessa época 17 e agora 18 anos. Mas a FLIP diz, né, o que é a FLIP? É uma festa, né? Festa. Mas segundo a FLIP, ela diz que ela sempre foi permeada pela cultura, pela literatura, tem conexão com a cidade, é mais que um evento, é uma manifestação cultural. Numa
interlocução permanente entre artes, propagando vivências focadas essas vivências na diversidade. Ela presta sempre uma homenagem ao autor. E entre outras atividades que a Flip tem, a Flipinha, Flipzona, Flip Mais, ou seja, são rodas de debate, são apresentações de livros, de autores, aliás, né? E entre esses autores as suas obras, né? E se reúnem para conversas, né? Entre múltiplos temas, como teatro, cinema, ciência, né? Cultura local. Mas, então, se nesse evento existe valorização do lugar e da cultura, como o turismo contribui? Aliás, retificando, existe a valorização do lugar e da cultura nesse evento? E como o turismo contribui ou não para isso? Então, sobraram as duas perguntas que nós fizemos lá no começo. Pois bem, em 2016, estudantes da Rede Brasil atual, independentemente do viés político e partidário que é esse veículo de imprensa perfilha, a qual ele é vinculado, estudantes, diz a manchete, estudantes e movimentos sociais de Paraty protestam durante a Flip. Estudantes e professores de Colégio Estadual Mário Moro Brasil, do Amaral, percorreram as ruas do Centro Histórico em defesa de mais investimentos em educação. Movimentos defendem povos tradicionais. Isso foi publicado em 2 de julho de 2016. Vamos observar, movimentos defendem povos tradicionais. Vamos guardar isso no cantinho aqui da nossa memória. Vamos adiante. O El País, o espanhol El País, em edição eletrônica nacional brasileira, em 2016 também fala: movimentos sociais protestam na Flip contra descaso com moradores da região. No começo nós vimos e lemos alguma coisa diferente, né? A manchete continuou: ocupa a Flip, acontece nesse sábado e lembra assassinato de morador em disputa de terras no mês passado. Pois é, então será que a especulação imobiliária não aumentou? Porque a praia de Trindade, ou a região de Trindade, o distrito de Paraty, já se acabou também, né? Virou objeto de especulação imobiliária, o que era nos anos 70, nos anos 80, hoje é uma outra coisa, uma outra realidade, né? Então vamos lá. Em 2016, Correio do Povo, lá do Rio Grande do Sul, direitos dos caiçaras são tema de manifestações e de mesas alternativas na Flip. Também em julho de 2016, né? Todos eles tiveram a mesma, porque ocorre nessa época, exceto esse ano por conta da pandemia, né? Continua a manchete: índio não deixa de ser índio porque usa celular, disse representante indígena. Em ato que reuniu as pautas dos povos tradicionais, o movimento negro também, ativistas pelos direitos LGBTQI+, e pela educação. Pois é. A Folha de São Paulo, em 2017, fala assim: Flip 2017 abriu palco para debate sobre a questão racial e quilombola, com fala marcante de Dona Diva, que acho que eu ouvi por cortar aqui esse pedaço. Justamente aqui, um episódio de racismo que ela comenta, em 2017, né, um ano depois. Documentário aqui, publicação do Globo, documentário contra as dificuldades da perpetuação da cultura dos caiçaras em Paraty. E também aqui, na mesma matéria do Globo, temos a questão indígena. Pois é. Então nós vemos que o quanto isso influenciou para a cidade, mas o que repercutiu para esse povo, né? Esse povo foi valorizado e a comunidade local, a população de Paraty, eles tiveram respeitados os seus valores e a sua cultura ao longo dessas 18 edições? A Folha de São Paulo traz aqui, em uma crônica, isso também em 2016, falando assim, né? André Barcinski comentando escrevendo em sua crônica, nesse espaço, sobre a elitização da Flip prejudica Paraty. Como eu falei anteriormente, a questão do assassinato, né, por conta da especulação imobiliária, tem aqui uma plaquinha, né, nessa imagem aqui com destaque vermelho sobre a especulação imobiliária em Paraty assassinou seu filho, né, por conta de que lá, né, é um reflexo também, né, do acesso a esse evento que tem em Paraty. E evento não é só
pelo evento que ele existe, né? Pelo que nós vimos, ele não influencia de uma maneira positiva a população local, né? Então o espaço foi utilizado, Paraty foi utilizada como um espaço para acontecer aquele evento, e acabou aquele evento, as pessoas pegam as suas coisas, colocam na sua mala e vão embora. Então acho que não houve valorização, né? Trouxe dinheiro, trouxe receita, mas também trouxe, aliado a esse turismo, né, desse evento, também tem o turismo de massa e a especulação imobiliária, por exemplo, no distrito de Trindade. Para quem conhece Trindade sabe o que eu estou falando, né? E quem não conhece tem a oportunidade de ir, né? De uma maneira, faça uma viagem sustentável para Trindade, conheça esse espaço, esse local, essa localidade, esse destino em Paraty, e imagine isso nos anos 70. Daí, então, com uma ação social, né, nós temos aí um meninote, aí, um petis, né, cuja manchete é Flipinha ignora os clássicos e os mais vendidos. Ok, né, mas eu acho que essa imagem pode trazer alguma reflexão em relação às outras imagens e manchetes que nós vimos nos slides anteriores. Sobre isso, nós vamos falar com o Vinícius e ele faz um comentário sobre outras atividades, independentemente da inclinação que a Flip tem ou do legado que ela deixa ou não deixa em Paraty. Eu acho que ele tem alguma coisa para nos dizer. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouco sobre a influência da Flip na comunidade local e também no município de Paraty. Dentre as principais influências da Flip, a gente pegou algumas econômicas e também culturais. Dentre as econômicas, a gente pode citar o aumento da oferta de empregos temporários, grande ocupação dos meios de hospedagem, grande movimentação no comércio local e também a divulgação internacional do município atrelado ao aspecto cultural. Isso gera uma demanda com interesses culturais capaz de usufruir dos atrativos históricos e culturais que a cidade reúne em períodos considerados de baixa visitação. Um exemplo concreto também que a gente achou bem legal citar é o programa educativo Cirandas de Paraty, que foi criado pela Associação Casa Azul, que é o responsável pela Flipinha. A Flipinha se constitui em uma programação infantil e também juvenil dentro do evento principal da Festa Literária Internacional de Paraty. O seu objetivo é permitir a inclusão da comunidade local no evento. Sem dúvida, nós temos aí a questão então da Flipinha, né? Que ela realmente acabou se tornando, isso é um ponto positivo, né, que o evento deixou, né, que é essa proposta de incentivo à leitura e à literatura infantil e juvenil em caráter permanente em Paraty, né? Sobre os aspectos econômicos, sem dúvida, né, daquilo que a idealizadora inglesa se propôs, de ter 200 pessoas, né, 200, incrível que ela parece até uma ironia, porque, por exemplo, um historiador, sociólogo e fanático por jazz chamado Eric Hobsbawm esteve na primeira Flip. Então, acredito que seria impossível ter 200 pessoas num evento em que haveria a presença de uma figura, né, acho que das que vieram, foram convidadas e vieram, mais marcante, que é o Eric Hobsbawm, né? Então seria, pelo menos, enfim, eu não diria que seja hipócrita, né? Mas imaginar que 200 pessoas compareceriam em um evento, né, literário, né, na cidade histórica de Paraty, que destino é certo que o fluxo de pessoas, né, de turistas seria inevitável, também é certo. Quem não gosta de Paraty, né, quem não gosta de estar na moda, né, então não iria para lá. Então, quem não imaginou então que hoje, 18 anos, na 18ª edição, não teria a repercussão que teve? Claro que isso foi pensado, né?
se ela trabalha com produção literária, né, se ela trabalha, ela também não é uma pessoa que já é muito experiente, ela teve sim a dimensão, né, de ter plantado essa semente, e hoje quem assume, a associação que assume a realização do evento não pensou nisso, né, que isso era um investimento, se nós pensarmos na forma de investimento certo. Dessa forma, ela trouxe, né, o evento gera um impacto econômico em 2017, 2018, né, e 47 milhões para o país. Nosso amigo Milton faz um comentário sobre os benefícios econômicos, né, e financeiros que a Flip traz para o país. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos falar aqui sobre a Festa Literária Internacional de Paraty, né? A Flip, já é a 18ª edição que ocorre. A renda 2018 em torno de 47 milhões, 2019 40 milhões. Provavelmente vai manter essa numeração em torno de 40 a 50 milhões. Né? Só o município arrecada aí, em média 4,5 milhões, né, de todo o evento, só de impostos. E fora o comércio em volta de tudo isso, né? Os bares, restaurantes, hotéis, transportes e os comerciantes informais, né? A maior renda do município, muito mais do que o Réveillon, né? Então, logicamente, vai continuar esse evento. Esse ano aqui, de 3 a 6 de dezembro, se tudo der certo, terá o novo Flip do 18ª edição. Muito obrigado. Pois é. Então, o nosso componente deste grupo, Milton, ele confirma, então, realmente o sucesso, né, da festa literária. Né? Mas, essa manchete aqui, do G-Show, quero destacar sobre histórias curiosas, que é curioso da forma que eles escrevem as histórias curiosas. Mas por que histórias curiosas, né? Por que são histórias curiosas? O que é tão curioso assim? Então vamos ver para o G-Show o que eles acham que é uma história curiosa. Então, uma história curiosa, será que é tão curiosa assim? Vamos falar então que está na manchete, que está na matéria, né? Então, a senhora Clélia, será que a história dela é curiosa? Por que a história dela tem que ser curiosa? A Flip gera essa história curiosa? E aí, produção, confirma? Então, a história da Clélia de Oliveira Botelho é a prova mais significativa de como a Flip muda o destino das pessoas. E qual o problema se ela era faxineira e tirava a poeira dos livros? Né? Ela fala que, então, depois da Flip, né, tirava da ONG Casa Azul, que o Vinícius comentou, enquanto trabalhava também aproveitava para ler e acabou mudando de função. No lugar do espanador, passou a ler livros nos hospitais e asilos para os idosos e doentes. E assim acabou incentivado a voltar a estudar e hoje, aos 49 anos, faz faculdade de pedagogia. Eu não sei se isso é uma história curiosa. Né? Parece que a conotação dessa curiosidade traz a ideia de ser faxineira, é algo indigno ou menor, e que o fato dela ler livros a tornou diferente, porque hoje ela faz faculdade de pedagogia, porque uma faxineira não poderia ler livros como ela leu, como qualquer outra pessoa. Né? Então, essa história curiosa, sim, tem conotação pejorativa, da forma que foi, né, publicada pelo G-Show. Então, não se torna uma história curiosa. Talvez, por que não a Flip não fez isso como um incentivo para que não seja uma história curiosa, não fosse uma história curiosa, e sim transformar essa história numa história de incentivo,
numa história de motivação, né, para as outras pessoas também, que podem continuar a ser faxineiros, terem outras atividades, que não a de pedagoga, por exemplo, que a dona Clélia seguiu essa carreira acadêmica, né? Então, assim, a Flip pode incentivar um monte de coisa, mas não dessa forma, né? Confirmando aquilo que o nosso amigo Milton, né, nos trouxe a informação, ela vai acontecer de uma forma eletrônica, então, esse ano, por conta da pandemia, e esse é o formato dentro dos protocolos sanitários aí, para que isso não aconteça e evite aglomerações, né, que é o grande mote, né, a grande forma de contenção dessa doença que está assolando o ano de 2020. Trazendo um pouco mais sobre algumas características da festa literária, o nosso amigo Cássio vai trazer algumas outras informações aqui também. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco sobre cultura. Cultura é um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social e que é repassado através da comunicação ou imitação das gerações seguintes. Sendo assim, é um patrimônio social de um grupo, sendo a soma dos padrões de comportamento humano, que envolve diversas coisas, como conhecimentos, valores, crenças e até mesmo a língua, entre outras diversas coisas. E no que se diz respeito à Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, ela é de grande importância, já que ela não é apenas um evento, ela é muito mais do que um evento. Ela, durante o ano todo, promove a leitura por meio da integração da criança e do jovem com a comunidade, valorizando a cultura e os saberes locais. E fazem tudo isso com a grande qualidade e com acervo literário riquíssimo, sendo até exemplo. E isso fez com que fosse atraídos novos eventos para a cidade. E que restou em ganhos também para a cidade, já que recebeu mais eventos culturais e só foi valorizando a cultura local. E toda essa cultura ela pode ser mostrada e valorizada pelos moradores locais para os turistas, fazendo assim ter um atrativo interessante. Ok. Então, restou uma análise crítica para tentar responder as perguntas que nos foram propostas. A inglesa Liz Calder, em sua entrevista para a BBC, como já naquele slide mencionado, não disse em nenhum momento sobre o tema sustentabilidade, educação, comunidades locais, cultura local, indígenas, quilombolas ou caiçaras. Esses três grupos, a representação desses três grupos em Paraty. A Flip tem patrocinadores e apoiadores que não têm envolvimento direto com ações sustentáveis. É só clicar lá, né? Confira em flip.org.br/parceiros. Muitas vezes são até contrários. Haja vista que logo no começo, né, desse link, parceiros da Flip, tem um banco. Ainda que haja ações pequenas junto às comunidades locais, todos os envolvidos promovem o apoio à Flip porque se transmite a ideia de bondade para quem vê de fora o apoio à cultura. Então, quem vê de fora, né, assim, nossa, ela está apoiando. Nós vimos lá atrás que, pelo menos em 2016, eu acho que, né, parece que houve um acúmulo de situações em que em 2016 eclodiu essa situação. Né? O que se ouvir, a Flip é estar na moda. Só vou a Flip porque é em Paraty. Né? Porque se fosse em outro lugar, se fosse numa comunidade carente, se fosse, né, num outro lugar, né, nos bairros periféricos de São Paulo. Flip não é feira de livros, isso já sabemos. Né? Quem vai para a Flip às vezes é só motivo para ir para Trindade, fazer turismo de massa, e Trindade acabou. Né? A Flip pretende ser sustentável? Pretende. Né? O turismo contribui para a valorização do lugar e da cultura. A Flip tirou proveito
de muita coisa, e não se fala retorno, não se fala de legado à cidade. E se a gente trouxe valorização para o local? Não. Paraty sempre teve seu valor, né? Ele sempre teve sua atratividade como destino turístico. Tanto é que ele é patrimônio, hoje um patrimônio misto, né? Natural histórico. Né? Então, a Flip não agregou valor cultural à cultura local, porque os seus frequentadores não estão na festa para isso, eles estão na festa para outra coisa. É o turismo para ver e ser visto. Né? Então, aquilo anteriormente sobre indígenas, quilombolas ou caiçaras, né? Sobre sustentabilidade, em nenhum momento a Liz Calder fala isso aí, depois de 10 anos de Flip. E aqui então, deixamos uma pergunta para reflexão, já que tentamos responder a as 3 primeiras perguntas, acreditamos que uma delas foi plenamente respondida, que é sobre a estrutura e os equipamentos, mas as outras 2 acreditamos que a gente não conseguiu responder, acreditamos que não houve uma resposta adequada a isso, né? Mas pelo menos trouxemos para reflexão sobre quais os impactos positivos de sustentabilidade que essa, entre aspas, festa e o turismo dessa época atraem para Paraty, para as comunidades locais, para a cultura local, para os quilombolas, para os caiçaras, para os indígenas e para o meio ambiente. Quais os impactos positivos? Fica aqui nosso agradecimento pela atenção de todos. Muito obrigado.